NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, são vitórias. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para lecionar acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais. Lição esta que nesse trimestre estamos estudando acerca de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta lição, ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nesta oportunidade estaremos estudando acerca da lição número 4, dons de poder. Textual: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A leitura bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículos 9 a 11. E o objetivo geral é examinar os dons de poder. A verdade prática nos diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Pois bem, meus queridos irmãos, quando nós vemos aqui na introdução logo da nossa lição número 4, nosso textuário, que eu gosto sempre de fazer um paralelo entre o textuário e a verdade prática, as palavras de Paulo diz que a minha pregação, a pregação dele, não consistia em simplesmente palavras persuasivas, mas palavras com demonstração do Espírito Santo de poder. Desde aquele momento, Paulo já demonstrava que realmente ele não estava ali para persuadir simplesmente as pessoas com palavras humanas, mas sim pelo poder e pelo Espírito Santo. A verdade prática, ela diz assim: o que são dons de poder? São capacitações especiais sobre a ação do Espírito Santo. Então, sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós temos esse poder para pregar, como Paulo também pregou um dia. Tópico: introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons são para a igreja de hoje, porque vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Porque não vemos. Será falta de conhecimento? Será por causa de mau uso? Pois bem, quando ele está nos falando aqui introdutoriamente, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, acerca do ministério terreno de Jesus, ele fala que o ministério terreno de Jesus foi impactante, foi movido por muitos milagres. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, inclusive a primitiva, também vemos. Então, por que nós não vemos hoje em dia isso? Será por causa de mau uso desses dons ou por falta de conhecimento nosso? Alguma coisa está acontecendo para nós não vermos mais esses dons também se manifestando em nosso meio. Tópico 1, o dom da fé. Ponto 1. O que significa a fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para operações divinas entre os homens. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre o significado da fé, ele faz mão, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele faz mão do versículo de Hebreus, do capítulo 11, que fala sobre a fé. Capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não vê. Então, a fé é isto, é algo impactante, aquele que consegue ver pela fé antes de estar realmente acontecendo alguma coisa. É aquele que espera na certeza de que realmente vai acontecer aquilo. Este é a fé. E o dom da fé é a pessoa que dedica-se mais ainda, tem mais, de uma forma mais contundente, digamos assim, esta fé.
a pessoa age com total confiança e dependência de Deus. Há exemplo de que nós vemos lá no capítulo 11 de Hebreus, no texto que inclusive é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, grandes homens de Deus, homens de um grande Deus, que fizeram maravilhas no passado pela fé, acreditando no seu Deus, sendo a nossa fé fundamental para as operações divinas entre os homens. Então, para nós também é fundamental que tenhamos fé para as operações divinas entre os homens. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera humana da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stan Orton, este dom é uma fé milagrosa para a situação ou oportunidade especial. Pois bem, quando ele fala aqui como fé como dom, a fé como dom, ela é diferente da fé como fruto do Espírito, a fé como salvífica. A fé como salvífica leva você a acreditar em Jesus e ser salvo através da sua fé. A fé como fruto é depois que você recebe o Espírito Santo na tua vida, você produz esse fruto. Ela é, digamos, mais intensa ainda, esse dom da fé. Eu ainda poderia citar um outro tipo de fé que ele não citou aqui, mas que todas as pessoas na face da terra têm, que é chamado de fé natural. A fé que todo mundo tem, assim como eu creio que essa camisa daqui é azul, assim como eu creio que essa daqui é minha mãe, eu posso pegar. Isso daí independe de ter o Espírito Santo ou não, independe da pessoa ter o dom da fé ou não. Todos creem dessa forma. Então, essa fé como dom é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem, ou seja, que está acima da esfera humana, acima das nossas limitações humanas. Isso para quê? Para a edificação da igreja. De uma forma milagrosa, esse dom age para a edificação da igreja. Exemplo bíblico do dom da fé é o ponto 3. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Pois bem, quando estamos falando aqui sobre exemplos bíblicos do dom da fé, ele faz mão de Moisés lá no Egito, lá a caminho, lá na frente daquele mar. Ele não viu o mar se abrir, mas ele creu, ele viu pelos olhos da fé que aquele mar ia se abrir, que Deus ia dar uma solução para o seu problema. Então, isto é um bom exemplo de dom da fé. Então, inclusive, Deus fala para ele: não temas, estar quieto e veja o livramento que hoje vos fará. Que hoje Deus iria de fazer, e assim como nós sabemos que o Mar Vermelho se abriu e foi grande a maravilha no meio do povo, porque o povo passou de pé seco. O Senhor Jesus peleja por vós e calareis. É o que Deus falou para Moisés naquele dia. Então Moisés viu pelos olhos da fé o livramento antes mesmo disto acontecer, e Deus honrou a sua fé e fez com que ele prevalecesse diante do Mar Vermelho. Tópico 2. Dons de cura. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Ponto 1. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade e no momento certo. O Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafa, o Senhor que sabe. A concessão desses dons deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre os dons de curar, o que são dons de curar, ele nos fala aqui que são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Inclusive está no plural esses dons de curar, não, de curais, digamos assim. Está no plural, mas revelando que realmente são vários os tipos de cura que Deus pode se manifestar através
através desse dom de cura. Então, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel de que forma? Através do nome. Uma das formas que ele se manifestou foi através do nome Jeová Rafa, o Senhor que te cura. O Evangelho tem que ser anunciado com este poder, com essa maravilha, com esse dom, que é uma forma poderosa, inclusive para não crentes. Ponto 2. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando Paulo tratou dos males que afligiam a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto nós recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a todas as doenças. Pois bem, quando ele está falando sobre a redenção e as curas, apesar de o crente já ser redimido pelo Senhor, ainda aguarda a redenção do seu corpo, assim como as pessoas que já partiram, já morreram, mas estão aguardando a redenção do seu próprio corpo. Então, não só ela, mas nós mesmos, quando a Bíblia Sagrada nos fala sobre a questão da terra ser também redimida, ser também curada dos males que o pecado afetou também a terra, não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Se como a terra geme, nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que a Bíblia Sagrada nos fala aqui. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, Deus nos fala que nós haveremos de passar. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a todas as doenças, assim como todo mundo também estaremos sujeitos a todas as doenças. Ponto 3. A necessidade desses dons. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja, para que a humanidade conheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Pois bem, quando ele está nos falando aqui da necessidade desses dons, a humanidade precisa compreender a sua limitação. Nós vivemos num mundo que nós vemos tantas enfermidades, tantos vírus, tanta tragédia, e mesmo assim tem muita gente que não se volta. Mas a gente tem que se voltar e entender as nossas limitações e que nós dependemos de um Deus todo-poderoso, que através da sua misericórdia e grande poder, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina. Mas com tudo isso, às vezes a medicina falha. Então há necessidade das pessoas serem curadas. Por isso que há os dons de cura. São manifestações sobrenaturais que podem acontecer na vida do ser humano. E isso tudo é colocado à disposição da igreja para sarar todas as nossas doenças. E o mundo possa ver que Deus está no meio da igreja. Tópico 3. O dom de operações de maravilhas. Ponto 1. O dom de operações de maravilha. Esse dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Pois bem, o dom de operação de maravilhas é isso aí. São obras extraordinárias. São coisas que fogem da capacidade de pensamento, de raciocínio, de entendimento humano. O homem não consegue entender. São coisas que são consideradas impossíveis. Por isso que Deus fala que as coisas consideradas impossíveis para Ele, tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. Ponto 2. Exemplos bíblicos. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto já havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celeste deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo com poder. Pois bem, quando ele pega aqui e faz mão, assim, para que o Reinaldo Renovato de Lima, de exemplos bíblicos, né,
da questão das coisas maravilhosas que acontecem no mundo, ele coloca que o Senhor Jesus Cristo repreendeu o vento, repreendeu o mar, e logo se fez bonança, tudo se acalmou. Ele lança aqui também a questão de ressurreição, ele coloca só a ressurreição que Jesus Cristo fez, né? Para falar melhor desse dom a respeito da vida de Jesus, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e temos pelo menos mais 4 outros exemplos de ressurreição na Bíblia, tudo isso mostrando a questão das coisas maravilhosas que podem acontecer no mundo pelo poder de Deus. Para ele, nada é impossível, e ele deu dons à sua igreja, a fim de que possa pregar e apregoar no mundo, atuar no mundo com poder. Ponto 3. Distorções no uso dos dons de cura e de operações de maravilha. O cristão não tem autorização para determinar, decretar a cura dos enfermos. Devemos rogar ao Pai para curar os doentes. A oração do justo pode muito ser efeito. Quem sara o enfermo é Deus. O crente, quem põe as mãos sobre o enfermo, não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Nem podemos imaginar que porque aconteceu um milagre daquela vez, sempre haverá outros milagres. Quem opera os dons e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre distorções dos dons de curas, os 2 últimos dons que a gente está falando agora, dom de cura e de operação de maravilha, nós temos que entender que o homem não tem poder de determinar. Eu determino ao Senhor que cure a pessoa. Não, está errado. Inverter na ordem. Decretar a cura. Não. Devemos rogar ao Pai para curar os doentes. Quem cura é Deus. Da mesma forma, quando uma pessoa é usada por Deus e há uma cura, não devemos esperar que sempre haverá essa cura. Outra coisa, quem orou por alguém e Deus repreendeu a enfermidade ou alguém que fez uma maravilha, não é para ser considerado como um ídolo, como um Deus ou como algo desse tipo. Não. Ele é apenas um vaso, um canal pelo qual Deus trabalha na vida das pessoas. E nem podemos imaginar que o que aconteceu um milagre aquela vez vai sempre acontecer, né? Então, para nossa tristeza, às vezes nós vemos pessoas que se consideram profetas, homem de cura, fulano de tal pode ir lá que ele cura, que ele ora e vai curar. Não é bem assim. É Deus que sabe qual a hora, qual o momento que ele quer operar, que ele tem que operar e que ele vai operar. Bem? Conclusão: Deus pode conceder o dom da fé, dom de cura e o dom de operação de milagre, mas sempre de acordo com a sua vontade. Os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros. Isto envergonha o nome de Jesus. Esses são suscetíveis ao juízo de Deus. Que a igreja faça uso dos dons de poder para propagar o Evangelho e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Aqui, concluindo a nossa lição, Deus concede todos esses dons, seja ele da fé, de curar e de operação de maravilhas. Deus é que concede, mas é de acordo à vontade dele, é de acordo à vontade dele que ele cura, é de acordo à vontade dele que ele concede esses dons para o ser humano, e principalmente para que a igreja faça uso desses dons para propagar o Evangelho e glorificar o nome do Pai no Espírito Santo. Então é para a honra e para a glória dele que nós somos usados com esses dons que Deus nos dá, de acordo à vontade dele, para pregar o Evangelho. Infelizmente, tem pessoas que utilizam essas dádivas para obter o lucro. Isso está errado. Está errado, está fora dos propósitos do Senhor. Tá? Se envergonha o nome de Jesus, mas o propósito é para que a igreja faça uso para propagar o Evangelho e glorificar o nome do Pai, no poder do Espírito Santo. E assim sendo, meus amados irmãos, temos chegado ao final de mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Lição essa que estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder. Nesta semana estivemos estudando acerca dos dons de poder. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos estudando sobre dons de elocução. Daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!